Fala galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal SBT Sport Rio, com ele Lucas Pedrosa trazendo as últimas notícias, as últimas info do Vascão da Gama que joga neste domingo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada aqui no calendário do Vasco, e o Vasco tem um jogo de Copa do Brasil no dia 6 e saiu ela, galera, a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Completinha, será que tá completaça? Ó, o Vasco joga contra a Portuguesa no dia 3 agora, domingo, dia 6, Água Santa, Vasco, ganha, Vasco, joga bem. Se você jogar bem, você ganha, tá? E aí tem a Série A do Campeonato Brasileiro no dia 13 do 4. Falta um mês para começar o Campeonato Brasileiro. O Vascão estreia contra o Grêmio, segundo jogo contra o Bragantino, Fluminense, Criciúma, Atlético Paranaense. No final eu falo completo aí, beleza? Ah, e você tava sem dormir? Tava triste, porque, pô... É o quando a Paiê, gente tá, gente? Não quando é a ele, não. gente- Ele tava bem, Eu tô ele tá bem. 100%. É. Quando a gente assiste o jogo do Vasco e não tem o Paiê, perde o brilho um pouquinho, é, verdade. óbvio. Ainda mais que pra quem vai assistir na tela do SBT domingo, eu, Luiz Alano e Nadine, ter o Paiê é muito mais prazeroso. Então tá tudo bem com ele, voltou a treinar ontem normalmente. Realmente ele teve essa gripe aí, alguns sintomas de vômito, indisposição, mas voltou 100%, o Vasco conseguiu se classificar e o Paiê vai pro jogo domingo, o time titular, só sem o Zé Gabriel, tá? O Zé Gabriel tá suspenso. E aí, então, Pedrosa, Jogos Forza, que é o jogador que entrou naquela posição na última partida, ou a gente pode dar também uma oportunidade para o Matheus Carvalho, que é um cara que vem crescendo demais com a camisa do Vasco da Gama. A cada jogo que ele entra, ele mostra mais personalidade, cabeça em pé, poder de marcação, intensidade, que é justamente o que o Emiliano e o Ramon Dias pedem. Então podem ter essas duas opções aí no domingo. Dá licença, Pontinho. Aí você pode falar isso pra Luana, sabia? O quê? O Vasco sem o Paiê sou eu que nem você. Que nem sem você. É. Aqui, Perde deixa o eu falar. brilho, né? É isso, boa. Verdade. Deixa eu perguntar. Será que tem chance de dar zebra? Não, esquece isso, Fernandinha, de verdade. O que é? Eu não acredito nisso, de verdade. Não, acho que... Não acredito. Sério? Não Não acredito. tem nem negócio de gol? Ah, não. Primeiro você tem que ganhar seu jogo. Esquece. Que isso, Esse gente? é o mais Eu não tô importante. perguntando de nada, eu tô só perguntando do Vasco. Não, primeiro você tem que ganhar seu jogo, porque o seu jogo é 4 horas. Ainda tem isso. Seu jogo Você é pode 4 dar a horas. classificação pra ele sem ele entrar em campo. É. Ainda tem isso. Aí sabe que a gente vai fazer uma festa na barreira. Só toca lá. Aí, pra ser sai sincero, aqui. nem precisa do Aí, Paiê. nem precisa, deixa ele no Esquece, banco, resguarda. Ingressos esgotados, São Januário vira baile. Você tá indo de quê, Vini Casagrande? Ah, eu adoro isso, cara. Vocês não são amiguinhos? Aí, ó. Ele que tava te cutucando aí. É que você foi Lá nele? ele? Não, você foi. Vocês estão... Você foi nele querer fazer gracinha. Será que dá zebra e tal? Aí, ó, ele que te zoou um Não, programa eu acho inteiro. que não dá zebra. Mas sabe de uma coisa? Sabe qual é a maior polêmica nas ruas do Rio de Janeiro? É. Quem me maltrata mais, Pedrosa ou Venê? Não, eu não maltrato. sim. Ou, inclusive lá no show, no Newton Santos, um cara me parou, Fernandinha, abre o olho lá que você fica de amizade com aquele Pedrosa. Ele é o pior contigo. Pior que Tem a aquele tal... terceira alternativa, Pior que aquele cara. tal de Renê. O Botafogo. Todo mundo é Renê. Ele... Fala. Ou o Venezinho. Não, Venezinho não. Não te dou essa Venê Luiz, intimidade. eu não tive essas intimidades. Fala. Mas sobre o Vasco, acho que assim, é muito difícil. Mas independentemente disso, acho que o Botafogo tem que ganhar. Pela moral dos jogadores, Claro. tá? Mas eu acho que o Vasco, com Paiê, sem Paiê, pra mim, ganha essa partida diante da Portuguesa. Esforza no Zé Gabriel. Isso. Paiê de volta. Isso. O resto é o Vasco de sempre. Sim, o Vasco de sempre. Você pode ter até uma mudança ali ao lado do Verratti, porque o Rossi e o Adson jogaram muito bem na partida contra o Marcílio Dias, então o David ele começou no banco essa partida. E o David que vem jogando como segundo atacante. Também entrou bem, fez gol e tal, mas eu acho que o ideal para o Vasco hoje seria colocar o Adson do lado direito e ele também melhorar nessa recomposição, mas eu acho que ele é o jogador mais técnico, mais qualificado
para ser a dupla de ataque com o Verratti. Pedrosa, foi o Nils da Colina que deu Foi o Nils Colina, verdade. É Nils Colina. Um beijo pra eles, pra assistem galera. sempre. Um beijo pra... São quantos que fazem a página? São vários, São vários. ajuda. Um Pô, do beijo jeito pra que galera. eles postam, deve ser uns 20. É a máquina. Eles informaram com o drone do Nils, em primeira mão, né, que o uruguaio, o Piton, né, aquele uruguaio, né? É Bósnio. O Piton tá negociando a renovação com o Vasco, já tá ok. Negociou já, anunciado pelo Vasco da Gama, fica até 2028. A gente sabe que a torcida também fica meio receosa de, vai renovar contrato para vender, que é algo que acontece no futebol para que você aumente o valor da multa, muitas vezes. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, Fernanda, o Piton é um caminho natural ele chegar à Europa. É natural, isso vai acontecer a qualquer momento. E não é por causa do Vasco. Se ele estivesse no São Paulo, se ele estivesse no Flamengo, isso iria acontecer. O ponto é, hoje o Vasco tem condições de sentar na mesa e não tá com tudo aberto para que o outro clube chegue e pague um valor menor. Porque hoje o Vasco tem poder de barganha. Hoje o Vasco não tem a necessidade imensa de vender ninguém. Então, quando você vende um jogador como o Piton, com certeza vai ser um valor alto. Assim como foi o Gabriel Peck e assim como foi o Marlon Gomes. Olha, a gente brincou aqui, uruguaio, bósnio, ele é brasileiro mesmo, tá? A gente tá falando em relação à convocação brasileira que saiu hoje pelo Dorival, agora há pouco, e ele convocou o Ayrton Lucas, né? Que não vive uma boa fase. Não. E a gente fala muito aqui, principalmente o Pedrosa, fala do Piton, como o Piton tá bem, como ele Sim. foi regular na última temporada, um garoto jovem, ou seja, tem vários ciclos de Copa pela frente. Sim. Se vocês pudessem comprar hoje, né? Nem convocar, comprar Ayrton Lucas ou Piton pro time de vocês? Isso é uma pergunta difícil, porque quando você diz comprar, aí eu tenho que levar em consideração tempo de contrato, muita coisa. Então vamos na mesa do bar? Se fosse pra jogar hoje, Isso. Lucas Piton. Você. Lucas Nem Piton. precisava perguntar. Lucas Piton. Eu também compraria hoje o Lucas Piton. Até porque até jovem, se a gente for botar isso no papel. Essa aqui é a convocação, tá? De hoje. A primeira do Dorival Júnior. Algumas coisas, nomes curiosos, como Rafael do São Paulo, né? Tem um Bento do Atlético, o Edson do Manchester City também convocados. Defensores, o Danilo do Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo, o Wendel do Porto, quem mais que tá ali? O Beraldo do PSG, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos do PSG, mais uma vez, aí o Murilo do Palmeiras. Tá feliz o Big Boss com o Murilo? Sobe aqui. Vai desfalcar o Palmeiras, é verdade, ainda mais no meio do ano que não é data FIFA. Sobe, por favor. Aqui. Não, aqui não tem mais ali. Aqui em cima tem os meios de campo, provavelmente. E aí, um nome que bem curioso, né? O André do Fluminense. O Andrés Pereira do Fulham, que já jogou no Flamengo, né? Ô, Venê, que curiosidade. Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro do Manchester, Douglas Luiz, olha ele aí, Aston Villa. Há muito tempo merecia o Douglas estar aqui. João Gomes, vamos bater palma pro nosso querido João Gomes? Maravilhoso! Merece Beijo pra muito. família dele, Merece pra ele. muito. Merece muito estar nessa lista. Paquetá e o Pablo Maia de São Paulo. O Andrés por aqui, Venê. Pra mim, não surpreende, tá? A gente tá falando de um baita jogador que tá se destacando na Premier League novamente com a camisa do Fulham. No Flamengo, ele não deu certo por conta de um lance na final da Libertadores e eu até acho correto a saída dele do Flamengo, mas é um jogador que tá se destacando muito. Tinha até a possibilidade dele ser chamado para a seleção da Bélgica. Ele sempre priorizou a seleção brasileira. O próprio Dorival, quando viajou lá pra Europa, visitou o Andrés Pereira. Não é nenhum absurdo chamar o Andrés Pereira. Pra mim, o absurdo maior nessa lista aí, se eu tivesse que fazer uma crítica, seria em relação ao Pablo Maia. Ou até mesmo o goleiro Rafael, que são dois jogadores... Ambos do São Paulo, Ambos que do o São Dorival Paulo, era treinador. Com certeza são jogadores da confiança dele, que ele trabalhou lá no São Paulo, mas eu não vejo motivos para chamar o Pablo Maia. De verdade, para mim, é o absurdo maior dessa lista aí. Já vou contigo, vou só ter... Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Vasco joga domingo, seleção convocada. João Gomes, quem diria? João Gomes, ex-jogador do Flamengo, na pré-lista, né? Eu acho que não é convocação ainda, eu acho que é pré-lista. Não tô meio por fora do que aconteceu aí, tá, pessoal? Vamos lá para classificação, para a tabela do Vasco no Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, Grêmio, no dia 13 do 4. Segunda rodada, dia 17 do 4. 4 dias depois, 3 dias depois. Vai ser jogo de 3 em 3 dias. Tá. As 3 primeiras rodadas é de 3 em 3 dias. Terceiro jogo, Fluminense e Vasco. Quarto jogo, Vasco e Criciúma no dia 27. Vai ser 7 dias de intervalo.
No dia, aí depois, mais 7 dias, aí vai ficar uma semana, tá certo? Depois, no dia 4/5, Atlético Paranaense e Vasco. No dia 11/5, Vasco e Vitória. No dia 18/5, vai pegar fogo, Vasco e Flamengo. Casa do Vasco, hein? Depois, no dia 25, Palmeiras e Vasco, 25/5. E no dia 1º/6, Vasco e Cruzeiro. Dia 12/6, Juventude e Vasco. No dia 15, Vasco e São Paulo. No dia 19/6, Bahia e Vasco. No dia 22/6, Vasco e Botafogo. Dia 26/6, Vasco e Fortaleza. Dia 29/6, Inter e Vasco, jogo difícil. Dia 3/7, jogo dificílimo aqui. O Vasco tem uma freguesia danada contra o Corinthians, né? É coisa de louco. É em casa, tá? Dia 6/7, é Atlético Goianiense e Vasco. Dia 10/7, Atlético Mineiro e Vasco. Dia 17, Vasco e Cuiabá. Dia 20/7, Grêmio e Vasco. Dia 27/7, Vasco e Bragantino. Dia 3/8, Vasco e Fluminense. Dia 10/8, Criciúma e Vasco. Dia 17/8, Vasco e Atlético Paranaense. Dia 24/8, Vasco, Vitória e Vasco. Dia 31/8, Flamengo e Vasco. Dia 14/9, Vasco e Palmeiras. E dia 21/9, Cruzeiro e Vasco. Ué, o Campeonato Brasileiro acaba no dia 21/9. Acho que tem alguma coisa errada aqui, hein, pessoal? O Campeonato Brasileiro não acaba não nesse período aqui não, mas eu vou contar aqui para ver se deu as 38 rodadas. Eu contei aqui, pessoal, que não mostrou toda, né? Vai faltar 10 rodadas ainda. 9 ou 10 rodadas. Ainda vai faltar muita coisa ainda, né? Porque o Campeonato Brasileiro, até onde eu sei, ele acaba em dezembro. Não faz sentido. Não faria sentido aqui estar mostrando só até no... eu acho que é porque o aplicativo não vai mais, né? Não pegou mais ali os jogos restantes. Mas eu vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá essa moralzinha aí pra gente. Valeu?